coisa boa para nós, mas o que fica disso? A gente fala isso para brincar, é muito bom, muito prendada, mas o que fica é a mulher que serve ao Senhor, essa será louvada. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor através da Bispa Rebeca. Deus, obrigada, minha força. Glória a Deus. Quantas mulheres felizes nós temos aqui nesse lugar, diga amém. Quantas estão alegres de estarmos juntas aqui, diga glória a Deus. Amém. Como é bom estarmos juntas. Como a apóstola disse, eu sou a Bispa Rebeca, do Mante, Uruaçu, Goiás. Alguém conhece a cidade aqui de Uruaçu? Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui, segundo ano na conferência. Obrigada, apóstola, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando da presença do Senhor. Quantas aqui já recebeu do Senhor? Você pode dizer assim: se eu fosse embora agora, eu já estaria cheia do Espírito Santo. Diga amém. Mas vira para a amada do seu lado e fala assim: mas como Jesus sempre tem mais, fala para ela assim: se prepara, porque Deus tem mais para nós. Amém? Talvez você comeu aí, você está com um pouco de sono. Eu gostaria que você se levantasse do seu lugar só um pouquinho. Pega a irmã que está do seu lado, chama ela, levanta aqui só um pouquinho. Amém? Vamos levantar um pouquinho ao Senhor. E eu quero fazer algo com você. Vira para a irmã do seu lado e fala assim: fica atenta. Olha, quando eu disser assim, ó, chuva, você vai levantar suas mãos. Vai lá. Quando eu disser chuva, você vai levantar suas mãos. Quando eu disser vento, você vai balançar as suas mãos assim, vai. Quando eu disser fogo, você vai bater os seus pés, amém? Quando eu disser riso, você vai dar o riso mais lindo que você tem, mesmo se você não tiver faceta, amém? Quando eu falar paz, você vai pegar essa amada do seu lado, vai dar um abraço nela bem forte, amém? Vocês entenderam? Vamos testar um pouquinho? Vamos lá. Chuva, vento, fogo, riso, paz, muita paz do Senhor, amém? Agora vamos testar mais forte agora. O vento do Espírito Santo está aqui para trazer chuva do Senhor. O Espírito Santo está aqui com o seu vento. O Espírito Santo está aqui com fogo, aleluia. O Espírito Santo está aqui para trazer riso sobre os seus lábios. O Espírito Santo está aqui para trazer paz sobre a tua vida. Muita paz. Você pode virar para outra irmã e dar um abraço. Diga: Deus tem paz. Deus tem muita paz sobre a tua vida. Se você se alegra, aplauda o Senhor com alegria. Amém. Glória a Deus. Quantas despertaram aí? Diga glória a Deus. Amém. Então senta glorificando ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. E eu sempre costumo dizer que em ambientes proféticos, palavras criam destinos. Por isso toda palavra que for falada aqui nesse lugar, pega, porque Deus está mudando o teu destino. Toda palavra declarada é um decreto sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos. Toda palavra que Deus tem para você é decreto, amém? Por isso eu quero trazer uma palavra ao teu coração aqui nessa tarde. E Deus tem coisas maiores e melhores dia após dia para nós. Você pode abrir a palavra do Senhor comigo em 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Essa campanha de Ana tem abençoado não só Marabá, mas o Mante e o Brasil. Através de uma visão que a apóstola teve, essa visão se expandiu. E eu quero dizer para você, quando Deus te dá uma visão, Ele não dá só para você. Ele sempre tem algo geracional para a sua vida, para a sua geração, para a sua família. Por isso que algo que começa em você, nunca para em você. Porque você não é mar morto, você é Jordão, amém, irmãs? O mar morto recebe do Jordão, recebe da Galileia, mas ele represa, por isso ele é morto. Mas nós não somos represa morta, nós não somos mar morto. Nós somos rio que desce, fontes de água viva. Você pode dar um glória a Deus ao Senhor? E Deus te trouxe aqui para receber mais dessa visão. E a apóstola, ela fica 40 dias, né, apóstola? Hoje é o início de uma grande campanha que tem se expandido para o Brasil, para o Mante.
E esses 40 dias é para mulher forte. Quantas mulheres fortes nós temos aqui nesse lugar? Não é para mulheres desistidas que ficam no meio do caminho. Vira para a amada do seu lado e fala assim: você não é daquelas que desiste. Você é daquela que permanece. Você é daquela forte e valente. Mulher forte e valente, amém? E eu quero falar um pouco dessa mulher que tem inspirado as nossas vidas, que é Ana. Abra comigo 1 Samuel capítulo 2, verso 1 ao 2. Quem abriu, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha a nenhuma há como o nosso Deus. Você pode glorificar o Senhor? Pai, essa é a tua palavra e o Senhor vela para cumprir. E hoje nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos receber mais do Senhor, porque nós queremos receber mais do teu poder, da tua unção, da visão, Deus, que o Senhor entregou a grandes homens e mulheres da tua palavra. E eu acredito, Jesus, que o Senhor continua a escrever a tua palavra inerrante e fiel através de cada uma de nós. Usa as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Se você recebe, diga glória a Deus. Aleluia. Essa mulher, Ana, é uma mulher que nos ensina muito sobre perseverança. Uma mulher que nos ensina muito que o estado que nós estamos não é o destino que Deus tem para nós. E essa mulher que nós lemos, ela estava nesse momento rindo de algo que um dia foi um choro. Quantos aqui um dia choraram, mas hoje muitas vezes você nem se lembra? Ou testemunhos que vocês estão vivendo hoje, que nós estamos vivendo hoje, um dia foi um choro, um dia foi um clamor, um dia foi uma petição ao Senhor. Mas às vezes o decorrer da vida, as aflições da vida nos tira a alegria do presente. Mas Deus tem coisas novas para a nossa vida, amém? E Deus está levantando mulheres que são mulheres de gratidão, mulheres que querem sim algo no futuro, mas mulheres que são gratas por aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Quantas mulheres gratas nós temos aqui? Quantas mulheres que, se nós chamássemos aqui, poderia dar um testemunho do que Deus já tem feito na tua vida? Diga glória a Deus. Nós ansiamos sim por coisas maiores, e eu quero dizer para você que está aqui, Deus tem coisas maiores e grandiosas para nós vivermos. Mas aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Deus está levantando uma geração de mulheres que são gratas ao Senhor, mulheres que reconhecem aquilo que Deus tem feito. E aqui é um cântico de Ana, e Ana está regozijando ao Senhor por algo que um dia foi uma dor, por algo que um dia foi um choro, por algo que um dia ela orou ao Senhor. E Ana se regozija, Ana se alegra. Mas se você lembrar lá em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, Ana estava chorando, Ana estava amargurada, e o seu marido Elcana vai dizer para ela: Ana, por que que você chora? Ana, por que que você está triste? Por que que você não come? E o marido dela disse para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Não tem época na nossa vida que é assim, parece que nada nos consola. A casa está lá, o alimento está na despensa, a fartura está na nossa mesa, mas parece que não tem nada que nos consola, porque há um desejo grandioso no nosso coração. E qual que era o desejo de Ana? Gerar. E a Bíblia vai dizer sobre Penina, né? Aquela mulher que estava lá o tempo todo atazanando ela. Todas nós temos num tempo da nossa vida uma Penina. Todas nós já passamos por um tempo onde existiram peninas, que muitas vezes não é o diabo que manda, é Deus que coloca para forjar o nosso coração na perseverança. Vira para a irmã do seu lado e fala assim: seja perseverante no milagre que você deseja. Seja perseverante nos sonhos que Deus tem para você. Penina muitas vezes reflete aquilo que Deus está colocando para a nossa perseverança no dia a dia. E aquela mulher artesonava Ana constantemente. E eu acho lindo quando a Bíblia diz que Ana, ela não revidava, mas ela ia para os pés do Senhor Jesus. Isso é uma lição para nós.
Nós não temos muitas vezes que ir para o pé ou para o choro de um pastor ou de uma amiga. Nós precisamos ir para o lugar que realmente tem consolo, que é o altar do Senhor. É nesse lugar que nós temos a vitória. Ela não foi para o choro do seu marido ou daquelas mulheres ou das amigas. Ela foi para o altar do Senhor. E Deus está nos levando esses dias a encontrar o nosso milagre no altar do Senhor. Você que está aqui, você está no lugar certo. Você está no lugar da bênção, no lugar aonde Deus te colocou. Você pode dizer glória a Deus? Tudo muda, querida, quando nós derramamos a nossa dor no lugar certo. Tudo muda quando nós colocamos os nossos desejos, nossos sonhos no lugar certo, não em outras coisas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana tinha uma dor, mas a dor dela não fez dela a sua identidade. A dor que ela estava passando não era quem ela era, refletia o que ela ia viver. Era um tempo momentâneo. Muitas coisas que nós passamos é um momento, vai passar, mas a maneira como nós nos posicionamos no tempo da dor vai refletir em tudo aquilo que nós vamos viver. Isso é tão sério. Eu quero contar um testemunho para você. Na nossa igreja tem uma mulher que ela vive sempre em conflito com o marido. E toda vez que ela está em conflito com o marido, ela vai lá para a gente, apóstola, fala mal do marido, e que ele é isso, que ele é aquilo, e ela já separou umas 3 vezes, e na 4ª vez agora, ela decidiu no coração dela que ela não ia voltar, e ela pegou e falou coisas horrorosas do marido, toda a igreja ficou sabendo. E eu falei para ela, olha minha amiga, já é a 3ª vez que isso acontece, eu vou dizer para você o que vai acontecer. O seu marido, ele sabe como ele te encontra novamente. Ele vai vir para a igreja, vai fingir que quer algo de novo com Deus, e você vai voltar com ele. Mas o seu problema é que você não é perseverante naquilo que Deus te deu. Você não é perseverante na promessa que Deus tem para você. Deus tem a tua casa, o teu marido, a tua família como promessa. Mas a maneira como você se posiciona falando mal dele, isso não te posiciona no lugar da promessa. O que aconteceu? 1 mês, apóstola, o marido dela estava na igreja, fingindo que queria de novo tudo, e ela fez o quê? Ela voltou novamente para ele. Aí o que aconteceu? Toda a igreja já tinha ficado sabendo do que ele era, do que ele fazia. Tem coisas que Deus faz a gente passar no secreto e no silêncio, contar as coisas realmente para quem precisa ouvir. Vocês lembram da mulher sunamita, quando o filho morreu? Perguntaram, e aí como vai seu filho? Vai bem. Passou por outro, como vai seu filho? Vai muito bem. Porque ela sabia que ninguém podia resolver o problema dela, a não ser o homem de Deus. Os problemas que muitas vezes nós enfrentamos é para ser tratado no altar. É para ser tratado com o homem de Deus. É para ser tratado no lugar que pode ser resolvido aonde? Aos pés de Jesus. E muitas vezes a igreja, a família já está sabendo de todo o defeito. Deus tem a tua casa sim, mas você precisa orar pelo teu marido, você precisa orar pelo teu filho, você precisa orar e derramar aos pés do Senhor, porque eles é que precisam saber dos defeitos dele. Por quê? Porque o defeito dele depois que Jesus salvar vai ser o quê? Fala comigo assim, passado. Mas aí o passado dele todo mundo está sabendo. Você precisa guardar o teu coração. Vira para 3 mulheres que você ama, fala assim, você precisa guardar o teu coração. Vira para outra e diga assim, você precisa guardar o teu coração. Nem toda dor precisa virar revolta, queridas. Nem toda lágrima precisa virar desistência, e nem toda afronta precisa virar amargura. Você precisa se posicionar. Porque quando Deus nos posiciona, os milagres começam a ser derramados na nossa vida. Quando nós nos posicionamos, a bênção de Deus, ela começa a ser completa. Deus não tem metade da bênção. Deus não tem uma metade, uma bênção manca. Deus não tem uma bênção falha. Deus tem uma bênção completa para nós. E quando a bênção completa chega, a alegria e riso do Senhor sobre nós, a paz do Senhor que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração. Sabe, queridas, há um estudo que diz que nós nunca vivemos uma geração tão perturbada como esse tempo que nós vivemos.
Há estudos que dizem que depois da pandemia, o conhecido como depressão, síndrome do pânico, se agravou mais ainda. E o público-alvo disso é quem? As mulheres, como a apóstola disse. As mulheres são essa figura mais atingida por Satanás para se deprimir, para se isolar, para se amargurar, ou como o próprio pastor Lucas disse aqui, para não esquecer. Tem mulheres que ela abraça a dor e ela ama aquela dor, porque, como ele disse, talvez não tenha outra coisa para falar. Mas a partir de hoje Deus está mudando a tua linguagem. Você vai falar dos grandes feitos do Senhor. Levante as suas mãos e diga assim comigo: eu vou contar os grandes feitos do Senhor. Nós não vamos contar mais sobre amargura ou tristeza ou angústia. Nós vamos contar os grandes feitos do Senhor. E o que mais me impacta na vida de Ana é que ela soube se posicionar no tempo da dor. Ela não falou para qualquer pessoa, mas ela foi derramar a tua alma diante do Senhor. Foi derramar a tua alma para quem realmente podia resolver. E hoje nós estamos aqui em um tempo profético, aonde Deus está vendo toda a tua dor, mas a maneira como você entrou aqui nesse lugar não é a maneira como você vai sair. Os teus filhos, o teu marido, o teu trabalho, os teus negócios vão encontrar mulheres curadas, saradas, transformadas. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir ao Senhor. Diga: eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher. Deus está nos levando para um tempo diferente, querido. Tudo muda quando eu transformo minha dor em propósito. Tudo que nós passamos é para um propósito maior. Tudo que nós enfrentamos é para se transformar em um testemunho que Deus tem para uma geração. Não há nada, a Bíblia diz assim, que nem uma folha da árvore cai sem o consentimento de Deus. Deus não dá provações que nós não podemos suportar. Você está dizendo assim para mim: bispa, é muito difícil. Deus sabe o peso que você pode carregar. Deus sabe o testemunho que Ele está gerando no teu coração. Deus sabe o que Ele vai fazer na tua vida e o que você vai se transformar daqui a uns anos. Milagres que eu vivo hoje foram orações que eu fiz no passado. E viver tudo isso, queridas, é maravilhoso. E quando nós passamos pelas dificuldades, pelas dores, entendendo que Deus está nos usando para um propósito maior, a nossa visão muda. Nós precisamos mudar a nossa visão. Nós precisamos enxergar o que Deus enxerga a nosso respeito. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nessa geração. Sabe, Deus está movendo o Espírito dele por toda a terra. E eu falo assim para Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo nesta geração? Conta comigo, Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Deus, o que o Senhor está fazendo nesta geração? Conta comigo, Jesus. Usa-me, Senhor Jesus. Quantas dores muitas vezes nós passamos e a gente faz a pior coisa que fez toda uma geração dos israelitas morrerem no deserto, que é a murmuração. A murmuração tira uma mulher de Deus do propósito. A murmuração tira a visão do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu tenho 3 filhos: Emanuel, Israel e Samuel. E o Samuel foi a promessa de Deus da oração do meu esposo. Ele queria muito, 5 filhos, mas quando chegou no segundo, parece que a gente vai dando uma desanimada, né, irmãs? E quando chegou no segundo filho, eu falei: não, já tá bom 2. Mas ele disse que ele orou demais pelo terceiro. E veio Samuel, e ele orou porque as duas parecem comigo, pastora Dina, os 2, a Manu e o Israel, parecem um pouco comigo. Então ele orou assim para Deus: Deus, que o terceiro seja parecido comigo. Olha o egoísmo dele, irmãos. Senhor, que o terceiro seja parecido comigo. Irmãos, quando na ultrassom, ele falou assim: ah não, Deus, de novo, se tem um menino que parece comigo, é o terceiro. Está vendo o que Deus faz? E meu filho Samuel, quando ele estava com 1 ano e 8 meses, criança mais linda que eu já vi, ele tinha um cabelo escorridinho assim, igual o meu. Eu estava na cozinha,
da minha casa, fervendo leite. Meu filho do meio, o Israel, tinha 3 anos. E o Israel bebia leite. Eu comprava aqueles leite de fazenda. Todo dia recebia uma garrafa de leite. Aí alguém tem esse privilégio de tomar leite de verdade? E aí eu recebi o leite, fervi o leite, tirei apenas um copo do leite, uma xícara para esfriar. Eu pegava as xícaras e colocava assim. E quando eu coloquei a xícara na pia, no balcão, e me virei, meu filho mais novo, de 1 ano e 8 meses, levantou os pezinhos e empurrou a xícara de leite. Olhou para cima e todo aquele leite quente derramou sobre o seu corpo. Na hora o desespero bateu no meu coração. Ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, eu peguei um pano de prato, porque a nata estava no rosto dele, ele chorando muito. Eu peguei o pano, limpei o rosto dele e toda a pele dele saiu no pano de prato. Eu não tive reação, eu não consegui, a minha mente apagou no momento, eu só gritei meu esposo. Ele pegou o nosso filho, tirando a nata, correu, levamos ele para o hospital. E naquele momento, numa cidade pequena, todo o remédio que não podia ser passado para uma criança que havia sofrido uma queimadura de 3º grau, deram para ele. No outro dia o rosto dele estava imenso. Uma irmã da igreja, a enfermeira, falou: corre para Goiânia. Nós corremos para Goiânia. Ele ficou 9 dias internado, fez 3 raspagens no rosto. Ele teve a maior queimadura aqui em cima da cabeça, rapou todo aquele cabelo lindo dele. E ele ficou igual o Avatar, careca aqui, só cabelo aqui. Nos 9 dias que nós ficamos lá, o médico nos chamou e ele disse assim: mãezinha, eu já vi muitos casos, e eu quero dizer algo para o teu coração. O teu filho, ele não vai crescer cabelo aqui, ele vai ficar aqui porque aqui queimou as terminações nervosas. E aqui não vai crescer cabelo. Eu virei para aquele homem na hora e disse assim: você não sabe o Deus que eu sirvo. O meu filho é fruto de uma promessa. Na hora ele, como não entendendo, passou os medicamentos e nós fomos para casa. E eu por todo o tempo me culpava. Aconteceu isso com você? Parece que quando acontece algo com você, você tem força para tudo, mas quando é com seu filho, você se culpa, você fala: Deus, por que não foi comigo? E eu disse: Deus, por que isso está acontecendo? Por que meu filho queimou o rosto dessa maneira? Ele não era uma promessa, Deus, a gente não faz isso. A gente interroga Deus nos momentos, e Deus falou para mim assim: seu filho não é um testemunho desde o ventre? Quando o Samuel estava no meu ventre, eu fui acometida de uma bactéria na qual eu não poderia amamentar meu filho. E Deus me deu uma estratégia. Eu fiz um exame, deu positivo, fez outro exame, deu inconclusivo, 3º exame deu positivo. E Deus me deu uma estratégia: você vai escrever no seu prontuário: assim como o Senhor sou eu nessa terra. Deus falou para mim assim: assim como eu sou, aonde? No céu agora, é o seu filho na terra. No céu tem doença, Rebeca? E eu disse: não. No céu tem escassez, Rebeca? Eu disse: não. Então, assim como eu sou agora, tempo presente, é o seu filho. E eu escrevi isso no meu prontuário. No 4º exame, deu que eu não tinha mais essa bactéria. Meu filho nasceu e eu pude amamentar. Você pode aplaudir ao Senhor? E quando eu estava ali naquele momento de dor com Samuel, Deus falou assim: o teu filho não é um milagre desde o nascimento, minha filha. Comece a profetizar para ele novamente. Eu tenho coisas grandes na vida dessa criança. Ela é uma criança que vai tocar as gerações. Se você conheceu o Samuel, queridos, ele não para. Quando ele coloca o dedo na tomada, a Selg dá curto-circuito, cai toda a energia, porque ele pegou toda ela. Ele é uma bênção. Aí eu viro para o meu esposo e falo assim: é a tua oração isso aqui. E Deus falou para mim: profetiza novamente. O que eu vou fazer na vida dessa criança será algo extraordinário. Eu nunca vi tantas pessoas que eu nunca conhecia orar pela vida do meu filho. Deu 1 mês, ele estava careca. Deu 2 meses, ele continuava. Deu 3 meses, começou a apontar cabelinhos. Eu mandei para o médico, ele disse assim: é assim mesmo, mas vai cair, mãezinha. E eu disse para ele novamente: você não sabe o Deus que eu sirvo.
Deu 4 meses, o cabelo estava grandinho. Deu 5, 6, 7, o cabelo dele está mais bonito do que quando ele nasceu. Porque existe uma promessa de Deus. Nós estamos gerando testemunhos para esta geração. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Descubra o momento que você está passando e o propósito pelo qual ele está acontecendo na tua vida para esta geração. Meu filho tem um testemunho para contar. Qual é o seu? Meu filho tem um testemunho para contar do que Deus fez na vida dele. Deus está levantando mulheres de testemunhos aqui nesse lugar. Deus está levantando mulheres que vão contar aquilo que Deus fez na tua vida. Outras mulheres serão curadas. Eu acredito tanto na cura de Deus, porque Deus fez isso dentro da minha casa. Tudo que Deus faz, Deus nos levanta para ser um testemunho para esta geração. Na vida de Ana não foi diferente. Ana não gerou simplesmente um filho. Ana gerou um profeta para uma geração. Ana recebeu o milagre quando ela entendeu que aquilo que ela precisava não era para ela, mas era para Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá é para a honra e glória dele. A nossa casa é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, o nosso trabalho é do Senhor, e quando nós consagramos tudo a Ele, tudo tem um significado diferente. Coloca a tua dor, o teu sofrimento no lugar do propósito. Vira para a amada do seu lado e fala assim: há propósito na tua vida. Ana pediu um filho, mas ela consagrou o filho antes de receber. Qual que é o milagre que você precisa nessa noite? Consagre antes para o Senhor. A vida de Ana me toca porque ela precisava de algo, mas Deus precisava também. Então ela entendeu o propósito de Deus. Quando os nossos pedidos, as nossas vontades, os nossos desejos são para esbanjar naquilo deste mundo, querido, nunca vai se realizar. Mas quando nós entendemos o que Deus quer fazer através de nós nessa geração, há um propósito na nossa vida. Ninguém é eterno. Tem alguém aqui que vai viver para sempre? Ninguém. Mas enquanto nós estivermos nessa geração, nós precisamos tocar essa geração. Nós precisamos deixar um legado que vai permanecer. As pessoas precisam encontrar as nossas vidas e elas serem tocadas pelo Senhor. Elas precisam encontrar em nós fontes de águas vivas. E em nome de Jesus você será uma mulher que vai jorrar fonte de água viva. Você não vai ser uma mulher amargurada. Você não vai ser uma mulher triste. Irmãs, tem coisa pior nessa vida do que encontrar uma mulher chata. Pelo amor de Deus. Tem trem pior do que isso. Então não seja chata não. Coisa difícil é quando você está com um problema, você quer conversar com uma pessoa, ela quer contar dos problemas dela em vez de te ouvir. Alguém já aconteceu isso? Fica quietinha, deixa a irmã contar, é a vez dela. Depois que ela contar, você ora por ela e fala: eu quero uma oportunidade em nome de Jesus. Alguém é da época aqui da igreja, onde você escrevia um papelzinho e escrevia assim: peço oportunidade para cantar, para dar uma palavra, e você ia lá, aí depois que você falava, você fala o quê? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? Você vai lá, ora pela irmã, depois você fala: eu peço uma oportunidade também, que eu também estou nessa fase. Aí é a tua vez de derramar. Mas enquanto você for ouvido, seja um ouvido presente. Você já conversou com uma mulher que você está conversando com ela, né, bispa? E a mulher está lá na praia. Tem coisa pior? Deus está levantando mulheres que ressignificam outras mulheres. É tão bom encontrar mulheres de propósito. Quando você encontra mulheres de propósito, você não tem tempo para falar dos seus problemas. Você vai falar de projetos. Encontrei a bispa Hilda lá na conferência, estava falando dos projetos dela, falando como Deus tem levantado a vida dela para levantar mulheres católicas, para fazer cultos com elas. Quando você encontra uma mulher com propósito, você ressignifica a tua vida. Você fala: meu Deus, que ideia boa. Você sai de lá cheio. Mas quando a gente encontra uma mulher amargurada, a gente sai de lá com peso. Vira para a amada do seu lado e fala assim: você é bênção, você não é peso. Deus quer nos usar, queridas. Ana queria um filho para curar a sua dor. Deus queria um profeta para tocar uma nação.
Ana queria um filho, Deus queria um profeta, uma geração precisava de um profeta. Quando Deus nos dá algo, Ele nos dá algo para coisas maiores. Não é só para nós. Você está dizendo assim: eu não queria ser líder, eu não queria ser pastor, eu não queria ter esse dom. Pede para Deus te levar então. Essa oração ninguém quer fazer, né? É igual a oração de quando você casa, até que a morte nos separe. Mas na hora de separar, ninguém quer orar para morrer, né? Mas não é até que a morte separa? Quando Deus nos dá algo, é para uma geração. E o que Deus fez na vida de Ana, Deus entregou algo para ela, para uma geração. Tudo muda quando o meu milagre se torna gratidão a Deus. Quando nós recebemos algo, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Quando nós recebemos algo, nós precisamos glorificar o Senhor. É o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aquilo que Ana pediu para Deus, ela só recebeu quando ela entregou. Ana só recebeu do Senhor quando ela entregou para o Senhor o que Deus queria da vida dela. E ela vai dizer: por esse menino orava eu todos os dias da minha vida. E eles adoravam ali o Senhor. E a Bíblia diz que quando Ana parou de amamentar, com mais ou menos 7 anos de idade, amamentou muito, não foi, Ana? Ela foi entregar para o profeta. E o que aconteceu com Ana quando ela entregou? A Bíblia diz que ela teve mais 5 filhos. Quando nós entregamos uma coisa para o Senhor, a porção que Deus nos dá é sempre dobrada. Tudo aquilo que Deus te entregar e você devolver, Deus sempre vai te dar 100 vezes mais daquilo que você entregou ao Senhor. Tem que ter gratidão no nosso coração, queridas, para que o Senhor possa nos dar mais. E a minha oração para você essa noite é que você abra os olhos do teu entendimento para olhar e enxergar o que Deus está fazendo nesses dias. Deus está levantando mulheres, porque mulheres são sensíveis ao mover do Espírito Santo. Mulheres chegam num ambiente, e eu quero dizer para vocês, o ambiente não nega, sabia? Você chega num lugar, a mulher ela tem aquele negócio que a gente chama de sexto sentido, né? Mas a partir de hoje você não vai falar que é sexto sentido, não. Você vai dizer que é o Espírito Santo. A mulher ela tem o Espírito Santo de uma forma aguçada, que quando ela chega no ambiente, ela sabe perceber o ambiente. Quando ela é de Deus, porque quando ela é de Deus, ela fica percebendo coisas que não existem para todo lugar, né, apóstolo? Mas eu quero dizer para você que o ambiente não nega. Você chega num ambiente, tá todo mundo assim, você fala assim: tá tudo bem? E todo mundo fala: tá tudo bem. Mas você sente algo, né? E depois você vai descobrir, estava brigado, os irmãos estavam se falando. Por quê? Porque o ambiente não nega. É igual quando você chega num ambiente onde o Espírito Santo de Deus está. Você que tem o Espírito Santo comunica. E você fala: eu estou num lugar diferente. Quantos sentem que aqui é o lugar onde Deus te encontra essa manhã? Onde Deus está te encontrando nesse dia, porque o ambiente não nega. E quando nós encontramos o propósito de Deus, tudo é diferente. Mas Deus está levantando mulheres para esse tempo, para levantar outras mulheres, para abrir os olhos do coração e para perceber o que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está abrindo os nossos olhos para olhar para o mundo à volta e nos preocupar mais do que nós mesmos. Quando nós tiramos a nossa vida de foco, parece que tudo se transforma. É viver Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas vos serão. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, nós não nos preocupamos com aquilo que nós precisamos, porque quem se preocupa com o que nós precisamos é Deus. Aí o carro que você precisava vem sem esforço, a família que você orava está nos pés do Senhor, tudo aquilo que você tem pedido, por quê? Porque você buscou em primeiro lugar o que Deus quer que você faça.
E Ele está cuidando de você porque os seus olhos estão abertos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber o que Deus está falando. Tem uma palavra que mexe muito comigo, que é a palavra que quando Deus está ali em 1 Reis, através do profeta Eliseu, Eliseu está com o seu moço, e o rei da Síria está cercando a Israel. Então tudo o que acontece, Deus fala para o profeta comunica ao rei de Israel, e ele logo vai ali e age. Então o rei da Síria vai falar: o que está acontecendo? Aí o homem vai falar assim: não, meu rei, é um profeta de Deus, que quando você está no teu quarto, ele conta as tuas coisas para o homem, para o profeta, e o profeta já age antes de você fazer, esse é o profeta. Aí ele falou assim: então cadê o profeta? Ele falou assim: o profeta está ali, ó, vai lá. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele cercou Eliseu, e o moço logo ficou atemorizado. Aí Eliseu falou para ele assim: ei, abra os seus olhos. Deus nos trouxe aqui esses dias para abrir os nossos olhos, para nos mostrar o que Deus está fazendo esses dias na nossa vida, para nos mostrar o que Ele está fazendo nessa geração através de nós. E Ele disse assim: ei, abra os seus olhos. Não, meu rei, aqui está cheio de carros e cavaleiros do inimigo. Ele falou: abra os seus olhos. Quando os olhos do moço se abriu, ele viu que havia anjos do Senhor com cavalos e carruagens de fogo. E ele vai dizer assim: mais é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quer dizer para você que mais é aquele que está com você, para pelejar as tuas batalhas, para estar junto de você nos momentos difíceis. Deus é aquele que te sustenta nos momentos que você mais precisa. O que nós precisamos? Coloca a mão nos seus olhos e diga assim: abra, Senhor, os meus olhos. Abra, Senhor, a minha visão. Abra, Senhor, para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo na minha geração através de mim. Deus está se movendo, queridas, através de mim e de você nessa geração. O que nós precisamos fazer? Vira para a irmã do seu lado e fala assim: se posiciona. Se posiciona. 1 Samuel capítulo 3 vai dizer assim: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Fala comigo assim: nenhuma das palavras. Fala com a voz mais forte, diga assim: nenhuma das palavras que foram ditas a meu respeito caiu por terra. Diga comigo assim: todas. Fala mais forte, diga: todas se cumpriram na minha vida. Todas as palavras se cumpriu. Então todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel nasceu de uma mulher que entregou a sua dor a Deus. Quantas mulheres aqui hoje estão dispostas a entregar tudo para Deus? Diga glória a Deus. Quantas aqui estão dispostas mesmo no momento da dor a entregar tudo ao Senhor? Diga glória a Deus. Deus está nos levantando para caminhar, queridas. Caminhar em meio à dor, caminhar em meio à dificuldade, caminhar em meio ao mundo difícil, porque Deus está nos levantando como uma geração forte. Se cada mulher aqui nesse refeitório hoje entendeu o teu propósito, toda uma geração é curada. Uma mulher que entende o seu propósito é diferente, porque a mulher ela é feita para ser geracional. O teu filho, a tua casa, o teu esposo vive por causa das palavras que muitas vezes nós proferimos. A mulher tem o poder de gerar e de matar por causa das palavras. Mas em nome de Jesus, Deus está te levantando aqui para ser mulheres que irão gerar vida e não morte. Fala comigo assim: a minha boca, a palavra de vida. A minha boca é instrumento de bênção. Samuel se tornou um profeta confirmado pelo Senhor, juiz sobre Israel, instrumento de vitória em guerra, homem conduzido por Deus, profeta que inaugurou a monarquia, homem que ungiu a Saul, e homem que ungiu o homem mais respeitado de Israel, e que até hoje a gente fala dele, que é Davi. Um homem que marcou não só a tua vida, mas toda uma geração. Tudo aquilo que Deus começa em você é para ser gerado para uma geração. Não vai morrer com você. Não vai morrer com você. Não vai ficar só para a tua descendência, mas para uma geração. Eu creio que aqui estão mulheres que irão levantar exército de mulheres, assim como apóstolos que estão aqui,
bispa que estão aqui, homens e mulheres que têm levantado uma geração de outras pessoas. Essa geração irá se perpetuar, porque nós somos fruto de uma geração que orou por nós. Você sabia disso? Se você está aqui hoje, você é fruto de alguém que orou por você. Nós temos também a responsabilidade de orar por alguém, de levantar uma geração após nós. Tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, quais são os seus dons e talentos? O que Deus colocou nas tuas mãos? Eu falo para Deus que tudo aquilo que Deus me deu é do Senhor. Tudo aquilo que Deus colocou na minha vida é do Senhor. Quem me conhece, eu sou artista. Desde os 12 anos de idade, eu quero dizer para vocês que quando eu fui fazer meu primeiro teste vocacional para um desenho, saiu a coisa mais horrorosa do mundo. Então nem tudo na vida é dom. Você está dizendo, você olha para mim e você fala, nossa, a bispa tem o dom de pintar. Não é dom, é algo que Deus derrama nas nossas vidas. Tudo foi Ele que fez. E quando eu tinha 12 anos, minha mãe colocou num curso de pintura, de desenho na verdade, e eu aprendi a desenhar. Depois dali minha mãe comprou revistas. Olha a importância, mulheres, da gente investir nos nossos filhos. Aquilo que a minha mãe investiu quando eu tinha 12 anos de idade, hoje não é só o meu ministério, mas também o meu ganha-pão. Você tem o poder de gerar vida nos seus filhos, propósito neles. E aí minha mãe ficou comprando revistas de pintura. Quem é da época que você comprava revista para aprender a bordar? Revista para aprender a pintar, né? Tinha uns moldes. Minha mãe comprou muitas revistas para mim. Mas quando eu casei, aquilo foi um pouco enterrado, eu deixei. Então Deus nos chamou para o pastoreio. Em 2017, Deus falou comigo em sonho. Eu vi uma pessoa de branco me entregando um pincel e falava assim, eu quero te entregar algo para uma geração. E Ele me entregou aquilo e eu acordei e falei, amor, acho que Deus está me chamando novamente para pintar. Mas havia muito tempo que eu não pintava. E Deus falou para mim assim, a sua pintura não é pintura aleatória. Eu pintava de tudo, eu pintava casa, flores. E Deus falou para mim assim, você vai pintar os meus sonhos para você, para uma geração. E aí eu peguei e comecei a estudar sobre arte profética. E quando eu vi o leão, Deus falou, você vai pintar o leão. E eu olhava e falei, meu Deus, mas é muito difícil pintar isso aqui, é muito difícil. E eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me ensinar a pintar isso aqui, a primeira pintura que eu fizer, eu quero entregar na vida do meu sacerdote. E aí a primeira pintura que eu fiz foi um leão. E eu peguei aquele leão muito sem forma e formosura. Não havia nele beleza alguma para que o desejasse. E levei para o apóstolo Bené. Coitado, esses dias eu fui lá no escritório e falei, apóstolo, nós temos que trocar isso aqui. E levei para ele. A partir daquele dia em diante, 2017, Deus mudou a minha vida na arte profética. Deus tem me levado aos 4 cantos do Brasil para pintar arte profética. Deus tem levado as minhas artes para gerações, para os países. Deus tem levantado, comunicado através da minha vida propósito na vida de outras pessoas, através da arte. O que você faz? Você borda? Você faz crochê? Você sabe falar? Você sabe ler? Aquilo que você faz, Deus está te levantando para fazer para uma geração, não é para ficar só para você. Seja a boca profética na vida de uma mulher. Fala, aquilo que você faz não é só para você, é para uma geração. Vira para outra mulher e diga, aquilo que você faz não é só para você, é para uma geração. Aquilo que nós fazemos é para uma geração. Deus está nos levantando para ressignificar o nosso propósito. E eu quero perguntar para você que está aqui, quantas têm um propósito aqui nessa geração? Diga amém. Quantas têm levantado? Deus tem levantado para marcar uma geração. Eu quero perguntar para você, o que é que você quer deixar nessa geração? Manchas ou marcas? O que é que você quer deixar para essa geração? A mancha de uma mulher fragilizada, debilitada, depressiva, amargurada? Ou você quer deixar uma marca de uma mulher que se gastou e se desgastou pela obra de Deus? Diga glória a Deus. Quantas querem deixar marcas nessa geração?
Sabe por quê, querido? Nós não somos um termômetro, nós somos um termostato. Vira para a irmã do celular e fala assim: você é um termostato. O que que o termômetro faz? O termômetro é aquele que você bota debaixo do braço e ele mede a temperatura, não é? Seu filho está com febre, você não bota o termômetro aqui, 39, 37 graus, mede a temperatura. O que que o termostato faz? O termostato é aquilo que existe no ar-condicionado. Ele traz a temperatura para os ambientes. Você não é aquela que se molda aos ambientes. Nossa, esse ambiente está frio. Esse ambiente aqui é um ambiente de caos. Você não sabe, bispo, a minha cidade tem muita macumbaria. Você está falando que eu devo me mover na minha cidade, mas você não sabe, a guerra é pesada. Você não é um termômetro, você é um termostato. É você que quando chega traz a temperatura para o ambiente. Quando você chega, o Espírito Santo vai atrás de você, com você dizendo: ei, eu estou com você, eu estou medindo a temperatura. O fogo do Espírito Santo começa a descer naquele lugar. Você está dizendo: na minha casa, você não conhece o meu marido, você não sabe, ele bebe lá, é o peso. Você é a temperatura do teu ambiente. Uma mulher que acorda, já liga o som, já começa a cantar Cassiane, ei, né? Vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando, já chega lá. Irmãs, a mulher, quando ela quer, ela faz diferente. A mulher, quando ela quer, ela muda o ambiente à sua volta, ela transforma, ela traz vida. Ela chama aquela casa fria e fala: ei, tá muito frio isso aqui. Você está dizendo: não, bispo, meu marido não busca o Senhor, ele não ora a Bíblia. Busca tu, mostra para ele como é que faz. Ei, irmão de Deus, levanta, vamos lá. É a mulher que traz a temperatura para casa. O homem é o sacerdote do lar, mas a mulher, ela tem que entender que ela é aquela mulher que traz o aconchego. Ela coloca a mesa, ela já muda o ambiente, ela está com perfume na casa. Você fala assim: meu marido não sente nada, tá com perfume para ver se ele sente alguma coisa, né? A mulher, ela tem estratégia. Você está dizendo: se meu marido não me procura, irmã, faz alguma coisa, né? Não, apóstola, tem que entender. Eu e meu marido, nós escrevemos um livro, Carinho de Dia, Amor de Noite, e nós ministramos para casais, e é um devocional. Podia ter trago, né, apóstola? Na próxima eu vou trazer. Quem quer levantar as mãos para mim? Amém, 1, 2, 3, ixi, deu 200, vou trazer. Carinho de Dia, Amor de Noite. É um devocional para você fazer com seu marido durante 40 dias. Aí você vai ver seu casamento ser transformado. O fogo vai pegar naquele lugar. Glória a Deus. Deus te colocou para trazer a temperatura para os ambientes. Deus te chamou para ser uma tocha acesa. E nessa geração, não é na geração futura, você não vai viver eternamente. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é para esse tempo, é para agora. Não aceita viver as promessas que Deus tem para você amanhã ou depois. Se posiciona, é hoje, é agora. Fala para Deus: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me entregar a bênção. Eu não saio daqui enquanto a minha vida não for transformada. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pega na mão da mulher que está do teu lado. Mas pega na ponta não, irmã, não tem nojinho não. Pega na mão dela, vai lá, pega na mão. Agora levanta essa mulher, nós vamos orar. E você vai declarar sobre a vida dela um tempo novo. Você vai declarar o fogo do Senhor sobre ela. Vai lá, pega na mão dessa mulher que bucejou aí. Vai lá, pega na mão dela. Fala assim: Deus vai te aquecer nessa noite. Deus vai te aquecer nessa tarde. Deus está começando em você algo grande. Deus está iniciando na tua vida algo que irá tocar uma geração. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida é para um tempo específico, é para uma hora que é agora. E Deus está nos levantando como mulheres de Deus nesse tempo, para trazer a temperatura para os ambientes. Por isso pega forte, querido, na mão dessa mulher que está do teu lado. Comece a orar por ela, comece a declarar como tocha viva do Senhor as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Seja a boca de Deus, comece a profetizar sobre ela os grandes feitos do Senhor.
Comece a declarar sobre ela as maravilhas do Senhor. E enquanto nós glorificamos ao Senhor, você vai declarando, você vai louvando ao Senhor, você vai pensando naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Como tocha acesa, comece a levantar a tua voz, comece a glorificar ao Senhor neste lugar. Comece a dizer: Deus, faz em mim, faz na minha geração, faz na minha casa, faz na minha igreja. Usa a minha vida, Espírito de Deus. Pai, nós clamamos ao Senhor esta noite, para que o Senhor levante mulheres neste lugar. Mulheres, Senhor Jesus, que muitas vezes estiveram desistidas, mas a partir de hoje, o Senhor está mudando o nosso destino. A partir desse congresso, Pai, a nossa mentalidade será renovada. Nós declaramos um novo tempo, Deus, de transformação. Nós declaramos os grandes feitos do Senhor. Nós declaramos a mudança viva do Senhor sobre ambientes aqui neste lugar. Levante a sua voz e comece a clamar ao Senhor. Oh, aleluia. Serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós. Levante as suas mãos e declare: glorificaremos ao Senhor. Diga a Ele a casa onde o Senhor está firmado. Declare: Aonde minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, hoje que minha casa está firmada, alcançou a minha casa, levante as suas mãos e declare: Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Diga a Ele que serviremos com amor. Meu Jesus, eu te te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Aleluia. Eu quero orar por você nessa tarde. Pai, levanta aqui mulheres com propósito. Levanta mulheres fortes para esta geração. Mulheres que não vão desistir, ó Deus, por causa da dor ou do momento, mas mulheres que entenderam o propósito do Senhor e que irão se levantar como uma tocha acesa neste lugar. Quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder, e você vai dizer: Deus, eis aqui a minha vida. Deus, eis aqui o meu propósito. Eis aqui, Deus, a minha casa. Eis aqui, Deus, o meu futuro. Eis aqui, Deus, a minha família. Eis aqui, Deus, tudo que eu tenho é teu. Pode mudar de lugar, pode fazer o que
Senhor tem que fazer. Mas a minha vida, a minha casa, a minha geração, o meu trabalho, os meus discípulos, tudo é teu. Para Ele, por causa dele, são todas as coisas. São todas as coisas. Você pode levantar as suas mãos e declarar ao Senhor: sobre a tua vida um tempo novo, tempo de transformação, tempo de vida, tempo de fogo, tempo de alegria. Aonde o Senhor te plantar, Deus te fará coluna, Deus te fará uma mulher sábia. A sabedoria do Senhor está sobre a tua vida, a sabedoria do Altíssimo está sobre você, para você plantar sementes que irão perdurar para uma eternidade. Pai, eu declaro mulheres aqui cheias do Espírito Santo, mulheres que irão impactar uma geração através da palavra do Senhor. Se você é essa mulher, levante as suas mãos o mais alto que você puder e aplauda Ele com alegria, porque Ele está aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ainda em pé, eu quero convidar você agora para fazer uma marcha, uma batalha espiritual. Nós estamos aqui no tempo de Deus, estamos sacrificando com louvor e adoração ao Senhor. Amém? Sacrifício de louvor. Glória a Deus pela chuva. Chuva é bênção para nós. Amém? Eu quero que coloque no telão, por favor, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Nós vamos firmar essa palavra em oração agora, da Bispa Rebeca. Amém? Gratidão no nosso coração. Quantos são gratas ao Senhor? Se você é grata ao Senhor, aplaude o Senhor e diga glória a Deus. Amém? Consagração da nossa casa. E eu quero agora que você aprendeu sobre as armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5. Leia comigo. Amém? Vamos ler juntas. Diz o quê? As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Nossos pensamentos têm que ser levados para o altar de Deus. Amém? E eu quero agora que você ore aí do seu lugar. Você vai orar como uma mulher guerreira. Amém? Não é como uma mulher assim, é mulher guerreira. Uma marcha, amém? Gostaria que fizesse uma marcha agora
Pegue a espada do Espírito agora. Comece agora a orar, repreendendo agora o sono, o cansaço, a fadiga, a falta de entendimento da sua mente. Comece agora a orar. Diga agora, na autoridade, baixe, pisa firme no chão agora. Você agora vai determinar em nome do Senhor Jesus, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Você vai determinar agora que essa fortaleza, que esse cansaço que veio sobre a tua vida, que essa inquietação, que esse problema que ficou lá na tua casa, vai sair agora. Pisa firme agora e diga, na autoridade, é na autoridade, começa a pisar. Pega agora a espada do Espírito com a tua mão direita, usa a mão direita e diga agora, eu vou contra ti, eu vou contra ti, no mundo espiritual, essa resistência das trevas, o que tem impedido de eu avançar, de eu entender a palavra, de eu ver na minha casa aquilo que Deus já liberou, eu agora, lavada com o sangue de Jesus, eu vou contra ti agora, eu usando a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação, as sandálias da paz. Pisa firme aí onde você está, pisa firme agora, visualiza o inimigo agora. Eu vou contra ti, solta a mente do esposo, solta a mente do filho, solta agora a tua alegria, solta o teu futuro, solta agora, começa a orar, visualiza o que está te impedindo. Entra em Deus, você está no ambiente profético, usa a palavra, usa a voz, em nome de Jesus, eu ordeno, sai da minha frente, solta os teus sonhos, solta agora resistência, caia por terra agora, caia por terra agora, sai desse ambiente, sai agora, é uma ordem, toda opressão, todo peso vai saindo desse lugar, nós te ordenamos agora, Espírito das trevas, sai em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, sai incredulidade, sai agora doença, sai agora em nome de Jesus, resistência, sai agora, solta a mente de cada mulher, solta agora cansaço físico, fadiga, tristeza, angústia, decepção, Espírito das trevas, sai pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Leve a sério a vida com Deus. Diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu me levanto como mulher para te repreender do meu histórico de vida, em nome de Jesus, dos meus sonhos, dos projetos de Deus na minha vida, da minha família. Eu te repreendo, sai da minha vida agora, da minha mente, do meu presente e do meu futuro não te pertence. Sai pelo poder do nome de Jesus. Eu viverei, declare, eu viverei toda a promessa de Deus na minha vida. Nenhuma palavra que o Senhor falou para mim vai cair por terra. Nenhuma palavra. Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós desfrutaremos do melhor de Deus aonde nós estivermos. A palavra do Senhor estará conosco e nós somos, diga aí, nós somos mais que vencedoras, mais que vencedora. Quem recebe a palavra de Deus, diga glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Ninguém nos resistirá. A palavra do Senhor está conosco. Ninguém nos resistirá. A palavra do Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar.
Quero convidar agora Kiera Carneiro. Amém? Glória a Deus. Eu queria, se a Paloma estivesse aqui, está aqui ou está com o bebê, queria estar orando. Kiera Carneiro, foi Deus que deu para o Felipe. Eu tenho a Paloma Carneiro com a Ana Luísa, duas noras lindas, que servem ao Senhor, mulheres de Deus, que temem ao Senhor. E isso é fruto de uma vida no altar de Deus. E hoje nós vamos ouvir a ministração dessa mulher de Deus, temente ao Senhor, que a palavra de Deus para ela é caminho e é rema. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Just a moment. I'm just waiting for my mic. For what? Your mic? Okay. I'm just going to pray first Eu quero orar primeiro, because I need God's help. porque eu quero que Deus esteja. Okay. God, I'm just asking that you speak through me, Deus, eu te peço para que o Senhor fale através de mim. that every word that comes out of my mouth is not mine, but Que todas as yours, palavras que saem da minha boca não sejam minhas, mas sejam tuas. and that you touch not only my heart, but every heart in here. Que toquem não somente o meu coração, mas toque o coração de cada mulher aqui. God, we need you to change us, Deus, nós precisamos que o Senhor nos mude. change our hearts, Mude o nosso coração. pull us close to you, Nos coloque mais próximo de Ti. and make your presence so known E faça a Tua presença tão conhecida that we can't deny it. que nós não poderemos negar. In Jesus' name we pray. Em nome Amen. de Jesus nós oramos. Amém. Okay. Okay. So I want to introduce myself. Então eu quero me apresentar. My name's Kiera Carneiro. Eu sou a Kiera Carneiro. I'm the daughter-in-law of Valdemir and Margaret Carneiro. Nora. A nora da apóstola Margarete e do apóstolo Valdemir. And the wife of Felipe Carneiro. E a esposa do Felipe. And the mother of 4 beautiful daughters. E a mãe de 4 filhas muito lindas. I was going to try to preach in Portuguese, Eu ia tentar pregar em português, but maybe next year. mas talvez no próximo ano. This is my first time ever preaching. Essa é a minha primeira vez pregando. Glória a Deus. So if I'm reading from my notes, I just want to make sure that I don't forget anything. Então eu estou lendo um pouquinho aqui só para ter certeza de que eu não vou esquecer nada. After seeing the lineup of everyone who was speaking, pastors, bishops, apostles, Depois de ver todo mundo que estava pregando, a apóstola, a bispa, a pastora, and there's not a title beside my name, e não tem um título ao lado do meu nome. the devil spoke in my ear. E aí Satanás falou na minha mente: You don't deserve to be here. você não merece estar aqui. But God spoke on my heart. Mas Deus falou no meu coração: These women are going to be encouraged by what you have to say. essas mulheres serão encorajadas por aquilo que você tem para compartilhar. Amém, amém. It's easy to look at someone's life from the outside and think that they have it all. Everything is perfect. É fácil olhar para a vida de alguém por fora e achar que elas têm tudo, que a vida delas é perfeita. But I'm here to tell you that each one of us has our own problems. Mas eu tô aqui para te dizer que cada uma de nós tem os nossos problemas. I had everything typed out, and then when we were on our way here, I was talking to Pastor Dina about what I was going to say. E aí quando eu estava no caminho para cá, eu estava conversando com a pastora Dina sobre o que eu ia pregar. And she said, "You're forgetting something." E ela falou: você está esquecendo de algo. So I'm going to start with that thing. Então eu vou começar com esse algo. I almost forgot to put it in here Eu quase esqueci de escrever sobre isso, because I don't think about it anymore. porque eu não penso mais tanto sobre. Over 10 years ago, I think it was 11 years ago, I was diagnosed with MS. Provavelmente há 10 anos atrás eu fui diagnosticada com MS, Multiple sclerosis. esclerose múltipla, ES, né, no caso.
I lost some feeling, not totally, but some feeling on my left side. Eu tinha perdido um pouco da sensibilidade do meu lado esquerdo, My pelvic area and like up to my rib cage. da minha área pélvica até aqui na costela. And I was losing my balance. E eu estava perdendo o equilíbrio. And it was a very scary diagnosis for me. E foi um diagnóstico que me deu muito medo, Because this is a lifelong sentence. porque é uma sentença para a vida inteira. I was on medicine for 7 years. Eu tomei remédios por 7 anos. And I was diagnosed before I married my husband and before I met my in-laws. E eu fui diagnosticada antes de casar com o Felipe e conhecer os meus sogros. And when I met my in-laws, this was one of the first things that I told them about myself, that I had MS. E aí, quando eu conheci os meus sogros, essa foi uma das primeiras coisas que eu compartilhei sobre a minha vida. We've talked about, other pastors have talked about it today, that sometimes we identify in negative things of our lives. Algumas pastoras até ministraram aqui hoje que muitas vezes nós falamos sobre as coisas negativas da nossa vida. And I think this was one for me, E isso era algo para mim, that I held on to. que eu estava me segurando. But when I met my in-laws, they prayed for complete healing over me. Mas quando eu conheci os meus sogros, eles oraram por uma cura completa sobre a minha vida. But in my heart, I didn't believe that I could have full healing. Mas no meu coração, eu não acreditava que eu poderia ser completamente curada. Because in the natural, MS isn't something that you can heal from. Porque no mundo natural, esclerose múltipla não é algo que você é curado. But my in-laws prayed over me many times. Mas os meus sogros, eles oraram por mim várias And they vezes. told me, I'm healed of the MS. E eles falavam para mim, você está curada. I thought they were crazy. Eu achava que eles eram loucos. But now, Mas hoje, I fully believe in my heart eu acredito completamente that I'm completely healed from the MS. que eu sou completamente curada de esclerose múltipla. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. I grew up Christian, Eu cresci cristã and it wasn't until I met my husband around 9 years ago e não foi até eu conhecer o meu marido 9 anos atrás that I started to understand what it actually means to be a que Christian. eu comecei a entender o que realmente significa ser cristão. I grew up going to church sometimes, Eu cre- usually on holidays. Eu cresci indo para a igreja às vezes, normalmente só nos feriados. I didn't know Jesus. Eu não conhecia Jesus. I didn't have a relationship with Eu him. não tinha um relacionamento com ele. And I remember being in high school and questioning, is God real? E eu me lembro de estar no ensino médio e me questionar se Deus ele era real. I struggled with a lot of things that young adults struggle with. Eu tive problemas com coisas que jovens adultos têm problema, Depression, como a depressão, problem with alcohol, problemas com álcool, in and out of relationships. entrando e saindo de relacionamentos. Before I met my husband, Antes de conhecer o meu marido, things were starting to turn around. as coisas elas estavam começando a virar de cabeça para baixo. I had stopped drinking, E aí eu comecei a parar de beber. and I was talking with a therapist through some of my issues. E eu estava conversando com a minha terapeuta sobre alguns dos meus problemas. But it wasn't until I met my husband that I really started my journey Mas não foi até eu conhecer o meu marido que eu de fato comecei uma jornada. and started seeing big changes in my life. E comecei a ver grandes mudanças na minha vida. But I also remember having thoughts. Mas eu também lembro de ter pensamentos I'm a real Christian now. de que eu era uma verdadeira cristã agora. Things should be easier. As coisas deveriam ser fáceis. Why aren't things easier? Por que as coisas não estão ficando fáceis? What am I doing wrong that bad things are still happening in my O life? que eu estou fazendo de errado para que as coisas ruins continuem acontecendo na minha vida? I know the theme of the conference is laughter and peace, Eu sei que o tema da conferência é riso e paz, but I would be remiss if I didn't start talking about my struggles. mas eu perderia algo se eu não começasse falando sobre os meus problemas. We all struggle. Nós todas temos problemas. We all have problems. Todas nós temos problemas. John 10:10 Em João 10:10 says that the thief comes only to steal, kill, and destroy. que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Yeah. The devil is out to steal, kill, and destroy. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. And he will succeed if we let him. E ele vai ter sucesso se nós deixarmos. I almost let him. Eu quase deixei. There have been many times in my life
Já tiveram vários momentos na minha vida where I've almost let him win. que eu quase deixei o ladrão vencer. Whether that be because I didn't have a strong foundation, Podia ser porque eu não tinha uma boa fundação, or because I let my flesh rule me, ou porque eu deixava a minha carne me guiar, my emotions rule me. minhas emoções me guiar. Recently, something happened in my life where I thought it was over. E aí, recentemente, algo aconteceu na minha vida que eu achei que tinha ido tudo por água abaixo. I thought my marriage was over, Eu achei que o meu casamento ia acabar. that there was no recovering from what happened. Que eu achava que não teria uma cura para o que tinha acontecido. If I had let my emotions rule me, E se eu tivesse deixado as minhas emoções me conduzirem, my life would look very different than it does right now. a minha vida seria completamente diferente do que é hoje. Trust me. Acredite em mim. I let my emotions and my flesh take over for a short period of time. Por um curto período eu deixei as minhas emoções e a minha carne tomarem o controle. We're all human. Nós todos somos humanos Sometimes that happens. e às vezes isso acontece. And I knew in the back of my mind that Jesus was there for me. Mas eu sabia na minha mente que Jesus estava lá por mim. But in the moment, Mas no momento, oh meu Deus. In the moment, no momento, I was going through the motions. eu estava pensando somente nas I emoções. couldn't see a way out. Eu não conseguia ver um caminho fora. And it was actually my mother-in-law who reminded me who I was, E foi na verdade a minha sogra que me lembrou de quem eu era, who he is. quem ele é. Glória a Deus. The devil doesn't discriminate. O Satanás, ele não discrimina. The devil wants you. Ele só quer você. He wants your Ele marriage. quer o seu casamento, He wants your ele children. quer os seus filhos. And if you don't have a strong Se foundation, você não tem uma fundação it's forte, easy for him to take everything. é fácil para ele pegar tudo. I'm working on strengthening that foundation in my Eu life. estou trabalhando em tornar mais forte essa fundação na minha vida. It's a constant work in progress. É um trabalho constante em progresso. At this time in my life, I have a lot going on. E nesse momento da minha vida eu tenho muitas coisas acontecendo. I work, Eu trabalho, I'm a wife, eu sou uma esposa, I'm a mother to 4 children, eu sou a mãe de 4 meninas, all under the age of 6. todas abaixo de 6 anos. I take care of our house, I cook, I clean. Eu cuido da nossa casa, eu limpo, eu arrumo. And when I let myself believe the thoughts in my head, Mas quando eu me permito acreditar nos pensamentos na minha mente, I believe I'm not doing one thing well. eu penso que eu não estou fazendo nada bem. I struggle to find time to read the word. Às vezes eu tenho dificuldade em encontrar tempo para ler a palavra de Deus. I try to wake up at 5 in the morning, Eu tento acordar às 5 da manhã, but I have 2 children who are waking up in the night. mas eu tenho 2 filhas que acordaram a noite toda. And I hope you can understand how hard that can be. E eu espero que você entenda o quão difícil isso é. Sometimes I think it's an excuse, Às vezes eu acho que é uma desculpa, and it might be, e pode ser. but I'm trying to find that balance and give myself grace Mas eu estou tentando encontrar esse equilíbrio e olhar para mim com um olhar de graça. during this time of my life with little ones. Nesse momento da minha vida com as minhas filhas pequenas. I recently came to the realization that I've made my husband an idol. E recentemente eu percebi que eu também tornei o meu marido um ídolo. The Bible says we are to submit to our husband, A Bíblia fala para nós nos submetermos aos nossos maridos and we should want to please him. e que nós devemos agradá-los. But I found that I was seeking his approval, Mas eu percebi que eu estava buscando mais a aprovação dele. approval that I should have been seeking from the Lord. A aprovação que eu deveria, na verdade, buscar de Deus. Amen? Amém. Amen? I had such high expectations of my husband, Eu tinha tantas expectativas do meu marido. and when he didn't meet those E expectations, quando ele não batia essas expectativas, it affected our relationship, afetava o nosso it relacionamento, affected my mood, afetava o meu humor, my heart wasn't in the right meu place, coração não ficava no lugar certo, I didn't have patience with my eu children. não tinha paciência com os meus filhos. I was in a period of my life Eu estava num período da minha vida where I blamed everything and everyone else. que eu culpava todo mundo e a todos. I'm coming to you raw. What? I'm coming to you raw. Eu tava me Vulnerable. tornando, eu tô me tornando muito vulnerável agora. Uh-huh. I couldn't get through these problems on my own, Eu não conseguia vencer esses problemas sozinha. and that's what Jesus is for. E é por isso que Jesus, ele existe.
He is my hope and He is my strength. Ele é a minha esperança e a minha força. I come to you with a story to encourage you Eu compartilho essa história para encorajar você. that no matter where you're at with your walk with the Lord, Que independente de onde você estiver com a sua caminhada em Deus, there's hope. existe esperança. We all have battles, Nós todas temos batalhas. but Jeremiah 29:11 Mas says em Jeremias 29:11 diz that God has a plan for us. que Deus tem um plano para nós. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amen. Amen. So God has a plan for us, Então Deus ele tem um plano para nós. but that doesn't mean that we're not going to struggle. Mas isso não significa dizer que nós não teremos problemas. And sometimes we don't understand the struggle, E às vezes nós não entendemos por And que we- os problemas. and we may question God, E nós começamos a questionar a Deus. and we might not get the answer we're looking for. E às vezes nós não recebemos a resposta que queremos. But I promise you, Mas eu prometo a você, God is using it for your good. Deus está fazendo isso para o seu bem. I mentioned before that something happened recently Eu mencionei antes que algo recentemente aconteceu, where I thought life as I knew it was over. que eu achava que minha vida tinha acabado. After taking some time to wallow in my self-pity, E aí depois de perceber que eu estava tratando a mim mesma com pena, I came to the realization eu percebi that I needed to go through this. que eu precisava passar por isso. God either willfully made it happen Deus ele vai fazer acontecer or He allowed it to happen. ou ele permitiu acontecer. This thing that I almost broke down over Isso que eu quase destruí dentro de mim. because He knew that I wouldn't grow otherwise. Porque ele sabia que eu não iria crescer se não passasse por isso. I would have stayed stuck Eu where I ia, was. eu ia ficar preso onde eu estava. And now that I'm out of the struggle, E agora que eu já passei pela dificuldade, I can now see it as encouragement. eu posso ver como um encorajamento. Encouragement from Him Encorajamento de Deus to grow in many areas of my life. para crescer em várias áreas da minha vida. I do believe that God is growing us. Eu acredito que Deus está nos fazendo He's crescer. strengthening us. Ele está nos dando força And He's teaching us. e Ele está nos ensinando. He's teaching us that He is everything. Ele está nos ensinando que Ele é nosso tudo. Amém. One thing that He's teaching us is to stop searching for peace and joy in things of the world. Uma das coisas que Ele está nos ensinando é que nós devemos parar de procurar paz e alegria nas coisas do mundo In people of the world. e nas pessoas no mundo. They will disappoint you Elas vão te decepcionar every single time. todas as vezes. I'm not saying that you can't have people that you trust and depend on, Eu não estou dizendo que você não deve ter pessoas de confiança, but what I'm saying is when you lean on God mas o que eu estou dizendo é que quando você confia em Deus and you find your firm foundation in e Him, você encontra a sua firme fundação nele, you will find peace and joy você vai that encontrar paz e alegria far surpass your understanding. que vai além do seu entendimento. When I lean on God, Quando eu confio em Deus, my being, like my core, o meu corpo, o meu ser, is more at peace. se sente em paz. Anxiety doesn't rule me. A ansiedade não me controla. Depression doesn't rule A me. depressão não me controla. The voice in my mind doesn't rule me. A voz da minha mente não me controla. My home is more at peace. Minha casa fica mais em paz. I'm more present and patient with my children. Eu sou mais presente e paciente com as minhas filhas. I want to say it again. Eu quero repetir isso. I struggle. Is it for them to repeat or you just repeat? No, I'll just say it. Yeah. Alright. I struggle. Eu tenho dificuldade. You struggle. Vocês têm dificuldades. Our struggles come As dificuldades vêm, and they go. mas elas vão. Or they stick around for a while. Ou às vezes elas passam um tempo. But one thing is constant.
Mas uma coisa é constante. God is here. Deus está aqui. God loves us. Deus, Ele nos ama. God has a plan for Deus, us. Ele tem um plano para nós. God is using our struggles for our good. Deus está usando esses problemas para o nosso bem. He's already won. Ele já venceu. We need to choose to stand in that victory with Him. Nós precisamos escolher ficar na vitória com Ele. My favorite verse in the Bible Meu versículo preferido na Bíblia, is Genesis 18:14, Gênesis 18:14, and it's actually God's words Himself. e na verdade é o próprio Deus falando. And this is when Sarah overhears that she's going to become a mother at like 90 years old, Isso é quando Sara escuta que ela vai se tornar uma mãe aos 90 anos de and idade. she laughs in her heart E ela ri dentro do coração dela. because for her it's unimaginable to think that she could have a baby at that age. Porque para ela era algo inimaginável que ela teria um bebê naquela idade. And God says to her, E Deus diz para ela: "Is anything too hard for the Lord?" existe alguma coisa impossível para o Senhor? I laugh and I cry when I hear this. Eu rio e choro quando eu escuto isso. God can do anything Deus pode fazer tudo through us, através de nós, for us, para nós, with us, conosco, this way or that way. desse jeito ou daquele jeito. God can do anything. Deus, ele pode fazer tudo. Is anything too hard for the Lord? Existe algo impossível para Deus? No. Nothing is too hard for the Lord. Nada é impossível para Deus. He's protected me from so many things. Ele já me protegeu de tantas coisas. He's protected my marriage. Ele já protegeu meu casamento. He has saved my marriage. Ele já salvou meu casamento. Sometimes we think we need to do it all. Às vezes nós achamos que nós precisamos fazer tudo. We take on all of the stress. A gente puxa todo o estresse. We think we need to fix our problems. A gente acha que precisa consertar todos os nossos problemas. God wants you to give them to Him. Mas Deus quer que você entregue isso para Ele. From 1 Peter chapter 5, 1 Pedro 5, verses 6 through 7, 6 e 7, mostly 7. mais o 7. It talks about casting all your cares upon Him, Fala sobre você depositar sobre Ele, for He cares for you. porque Ele cuida de você. Cast all of your cares upon Him, Coloque todas as suas preocupações sobre Ele. all of them, Todas elas. all of them. Todas elas. I think when we come to the realization that God is in control of everything, Quando nós percebemos que Deus está no controle de todas as coisas, that is when we can finally experience His joy. é quando nós podemos de fato experimentar a verdadeira alegria. Nehemiah 8:10 Neemias 8:10 says, "The joy of the Lord is my strength." diz que a alegria do Senhor é a minha força. The last part says that. I finally feel like I can experience His joy Eu realmente percebo que hoje eu consigo viver essa alegria, because I'm not leaning on my own understanding. porque eu não estou dependendo do meu próprio entendimento. I'm not saying that every minute of every day I'm joyful. Eu não estou dizendo que cada segundo de cada dia eu estou me alegrando. It's a daily decision. É uma decisão diária. The decision to read the Bible. A decisão de ler a Bíblia. The decision to cast my cares on the Lord. A decisão de colocar os meus problemas diante do Senhor. The decision to choose joy. A decisão de escolher a alegria. In closing, E aí, para encerrar, I guess what I want to reiterate o que eu quero compartilhar is that God is good. é que Deus é bom. He has good plans for me. Ele tem bons planos para mim. He has good plans for you. Ele tem bons planos para você. This side of heaven can be hard, Esse lado que nós estamos pode ser difícil, but stay the course. mas continue no caminho. Read His word. Leia a palavra. Pray every day. Ore todos os dias. Invite Jesus into your daily life. Convide Jesus para a sua vida diariamente. Talk with Him. Fale com Ele. Sing to Him. Cante com Ele. He loves you, Ele ama você. and He wants you to lean on Him. E Ele quer que você confie nele. Amém? Amém. Amém.
Glória a Deus. Diga, Deus faz infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Deus faz. Você que é mãe, você que é avó, você que é irmã, você que é tia, continue orando pela sua casa. Deus faz. Como a Kiera falou, não é do nosso jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E eu fico feliz por vê-la pregando, a outra cantando, porque decidimos em oração, em decreto, em choro, em oferta. Quantas vezes, talvez você esteja aqui, não sabe o valor de uma oferta. Hoje nós vamos fazer uma oferta profética. Talvez você não tenha o conhecimento do valor de uma oferta. Quantas vezes nós fomos para Jerusalém, nas oficinas de casais, ofertava pelo casamento dos nossos filhos. Todas as vezes ofertávamos pelo casamento e chamávamos à existência a vontade de Deus. A vontade de Deus. E hoje nós estamos vendo a vontade de Deus materializada na vida das noras, servindo ao Senhor, sendo guardiães do seu lar, da sua casa, ajudando os maridos a vencer nas guerras deles. E eu quero orar por você que é mãe, amém, que está aqui. Não desista de ver o seu filho, olhar para o seu filho e profetizar o futuro do seu filho. Antes que ele existisse, materializado, mas já está no seu coração. E é Deus que vai fazer. Feche seus olhos sentados. Senhor, eu quero orar agora, te agradecer pela palavra que a Kiera entregou sobre o amor de Deus, sobre a valorização de Deus no coração, sobre o entendimento das batalhas espiritual, sobre o projeto do ladrão que veio matar, roubar e destruir. Obrigada, Senhor. E eu oro por cada mãe que aqui está, declarando a mesma palavra que eu declarava e ainda declaro: eu não gerei filhos para a dor. Eu não gerei filhos para a dor. Eu não gerei. Hoje eu tenho a responsabilidade de orar pelas netas e orar, Senhor, pelas noras, saber criar seus filhos. É uma responsabilidade delas agora, ter uma visão espiritual. E eu oro pela mãe que aqui está, a mãe que tem sonhos espirituais para o seu filho. Se agarre na palavra do Senhor, que ela vai se materializar na sua vida. Nada está perdido, nada está perdido. Deus ressuscitou Jesus através do poder do Espírito Santo, e assim será na sua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. E agora a gente vai para um momento feliz, amém? Não saia, gente, é tanta surpresa. Se vocês acham assim, é muita coisa o dia todo, não. A gente fica com a agenda ali apertada. Mas hoje nós vamos estar aqui com a nossa princesa Raíza Rosa, uma mulher de Deus, nossa evangelista, linda, que logo, logo vou estar fazendo o casamento dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui junta com vocês mais um ano. E nós vamos abrir agora o nosso bloco saúde, autocuidado, bem-estar, porque nós já aprendemos muito sobre o nosso espírito, sobre como cuidar do nosso espírito, como cuidar da nossa mente. Nós já começamos a ver também, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de cuidar do nosso corpo. E nós preparamos surpresas especiais para vocês. Amém? Porque, gente, a gente está vendo aqui, inclusive, nós vimos agora na última palavra, o quanto é fácil a gente se apegar aos problemas, se perder e deixar o autocuidado de lado. O quanto é fácil, no nosso dia a dia, nós esquecermos de treinar,
quem treina aí todos os dias, eu estou lutando para vencer o sedentarismo. Como é fácil a gente ganhar peso, como é fácil a gente perder peso demais, como é fácil a gente ficar aí no desequilíbrio. E é sobre isso que a gente vai falar, esse resgate do equilíbrio que o Espírito Santo tem para o nosso corpo. Amém? E eu quero agora, vocês receberam papel? Receberam? E dentro da bolsa de vocês não tem papel? Quem tem papel aí? Vamos nos movimentar. Achem aí um papel, peçam para a amiga do lado, porque eu quero que vocês escrevam agora 5 hábitos ruins que vocês têm. 5 hábitos ruins. Contar para vocês como é fácil a gente deixar de se cuidar. Hoje eu fui fazer a minha maquiagem aqui para o congresso com uma paciente minha. Ela disse assim, que pele ressecada, doutora. Aí eu falei, faz uns 15 dias que eu não sei o que é um skincare de verdade. Que eu não passo um hidratante, fico só... Então é fácil a gente deixar de se cuidar. Então eu quero aí 5 hábitos que você tem praticado que é ruim. Pode ser alimentar. Quem não tiver papel e caneta, pode escrever no celular. Quem não tiver papel e caneta pode escrever aí no seu celular. Então aí, 5 hábitos, 5 hábitos. Rapidinho, que a gente está aqui com o tempo apertado. E aí, gente, 5 hábitos é fácil. Eu já estou aqui pensando nos meus. É muito açúcar, é pouco exercício físico, é pouca água, a gente vai esquecendo. Que é aí, vão escrevendo 5 hábitos ruins que vocês estão praticando. E aí, depois dos 5 ruins, vocês vão botar 5 hábitos bons que vocês querem cultivar durante os 40 dias de campanha de Ana. 5 bons hábitos que vocês querem substituir. Vamos lá, 5 ruins e vocês vão botar 5 bons. Depois. Certo? O que vocês vão substituir? A gente tem 40 dias para adquirir novos hábitos. Inclusive o jejum da campanha de Ana vai nos ajudar com isso. Amém? Vocês terminaram? Quem terminou, balança assim a mãozinha só para eu ver. Eita, pouquinha gente. Terminou. Vamos aí, mais um minutinho para vocês escreverem aí. E eu vou querer depois 5 mulheres corajosas para vir aqui na frente compartilhar comigo os 5 hábitos e o que vão transformar. E aí eu tenho prêmios para vocês, prêmios maravilhosos. E eu vou começar logo com esses daqui. Olha o que nós temos de prêmio para você se empolgar, vir aqui na frente.